Bom dia, eu sou Maria das Dores, sou artesã, eu faço macramê e eu faço macramê desde criança. Eu aprendi macramê com a minha avó. Na época a gente não falava macramê, a gente falava brolha ou abrolhos, e era feito num saco, num tecido de saco desfiado, que a gente desfiava uma certa parte e depois enrolava 2 linhas e começava a tecer. O macramê é uma arte milenar, é uma arte que vem desde os antigos egípcios. Eram confeccionados para fazer vestes para ocasiões especiais. E é uma arte que consiste sempre em deixar franjas. A franja do macramê é que faz o efeito visual mais bonito do macramê. E hoje eu vou fazer um painel de macramê, mas antes do painel eu vou apresentar os 3 nós mais básicos do macramê. Com esses 3 nós mais básicos do macramê, a gente pode fazer painéis, pequenos painéis, suporte para plantas, prateleiras, usando apenas esses 3 nós, que são os 3 nós básicos. E tem as variações dele, que não vai ser o caso hoje, porque no painel que eu vou fazer, vai ter apenas 2 nós desses. Começar a fazer? Nós vamos começar a fazer o nó quadrado. O nó quadrado, ele tem 4 partes. A gente faz um 4 pra cá, vira o fio, faz um outro 4 e passa por cima. Corta. Nós vamos começar a fazer o nó quadrado. O nó quadrado consiste em fazer as laçadas, uma por cima da outra e ao contrário. As pessoas costumam dizer que faz um P, um C, mas normalmente mas ele consiste basicamente num 4, que a gente passa um fio por cima, por baixo, por cima e puxa. Todo nó do macramê, ele só é terminado quando você faz 2 vezes. Ou seja, aqui nós temos 2 nós. A gente faz a primeira parte do nó e a segunda parte do nó, com o 4inho invertido. Na sequência, nós vamos fazer o nó DNA, que é o nó, basicamente, como se fosse o nó quadrado, porém, a gente vai fazer sempre o 4 do mesmo lado. Ele é DNA, ou nó espiral, como muita gente diz, e ele faz um efeito muito bonito. Aliás, como eu sou artesã em macramê, todos os nós para mim são bonitos, porque o efeito deles sempre é maravilhoso. Aqui nós vamos fazer a colocação dos fios para a gente fazer o nosso nó festonê, que é um nó que dá forma aos desenhos que a gente quer, flores, bichinhos. O festonê, ele nos possibilita de dar a forma nos nossos desenhos. E nós vamos começar aqui o nosso nó festonê. Nosso nó festonê, como todo nó do macramê, ele é sempre feito em 2 partes, né? Ele só é terminado quando a gente termina de fazer os 2. E o nó festonê, ele é basicamente isso aqui, um nozinho. Esse nó, ele é versátil porque ele pode fazer curvas, e é por isso que a gente usa muito eles nos nossos desenhos. Quando a gente vai fazer alguma flor, algum tipo de paisagem no macramê, esse nó festonê, ele é a base de tudo, que justamente para a gente fazer esses contornos. Ele vai nos dar essa possibilidade.
A gente vai trabalhar com um fio torcido, com barbante torcido de 3 milímetros. Cada fio desse aqui tem 4,10 metros. Vou trabalhar com o fio de algodão na cor coral. Vou trabalhar com lã nessa cor azul esverdeado. No caso eu conheço como azul petróleo. Verde petróleo. E o verde água pra gente fazer as florzinhas e o matinho. A gente tá continuando com a colocação dos fios. A colocação dos fios é muito importante. Você tem que ver a distância entre eles para ficar um trabalho bem homogêneo, bem perfeito. Aqui eu tenho uma separação que é para marcar a metade do meu suporte, né? Que é onde vai ficar, porque pra gente ter uma noção certa de onde vai botar os fios e quanto vai sobrar para cada lado. E vamos continuar com a colocação dos fios. Dos fios já pronto, nós vamos colocar um fio à parte, que ele vai medir 2,5 metros, que ele precisa ter a ponta do lado de cá e outra ponta. Ou seja, nós ficaremos aqui com 24 cordões de 2,10 metros cada um. E aqui nós vamos começar pelo nó festonê. Lembrando sempre que o macramê, a gente trabalha com muitos fios sempre, e normalmente eles são bem compridos.
que eu voltei para fazer uma das variações do nó festonê. Normalmente a gente faz o nó festonê na horizontal, né? Que foram feitos todos esses aqui na horizontal. E esse aqui agora, ele é na vertical. Então a gente pega o fio diferente, para que ele fique como se fosse uma trança. Então, dando seguimento ao nosso painel, eu terminei toda a parte aqui com os nós os nós festonês, né? Aqui também com nó festonê. E eu vou começar agora uma parte de 8 carreiras com o nó quadrado, né? Já está iniciado aqui. E nós vamos fazer aqui 8 carreiras. Essa parte aqui é uma parte que é a mesma coisa da parte das flores. Eu preferi mostrar aqui porque a flor tem uma distância menor, né? Uma quantidade menor. Então, eu preferi mostrar que aqui que tem um trajeto maior do nosso fio, né? Aqui nós vamos fazer uma trança, né? Com fio. Nós vamos pegar o fio dobrado e vamos trançar o nosso fio. Porque aqui nós precisamos de ter o nó festonê. É que embolou aqui. Olha, tá vendo? Nós precisamos de ter o nó festonê aqui dentro. Mas não tem como a gente fazer o nó festonê aqui dentro e ele sair certinho. Então, aqui a gente trança o nosso fio. Pessoal, eu vou continuar com os meus nozinhos. Aqui eu escolhi esta cor aqui, um verde petróleo, que é para simular um lago, alguma coisa assim. E também eu quis fazer um painel bem colorido, por isso eu tô usando este tipo de detalhe, né? De recurso. E aqui nós estamos fazendo uma trança, porque aqui a gente tem que fazer como se fosse um festoneiro. Como eu já disse, o espaço é muito pequeno e a gente usa esse tipo de efeito, a gente faz esse tipo de efeito no trabalho.
nós vamos para mais uma sequência de nó festonê que eu fiz aqui, né? O painel basicamente é o nó festonê. Aqui nós temos o nó chato, né? E a gente vai para mais uma sequência do nó festonê pra gente terminar a colocação das franjas, né? Que a gente vai colocar franjas cor de rosa e branca do outro lado aqui. Então, vamos. Daqui agora, a gente vai terminar os nós festonê e depois vamos partir para a colocação das franjas, né? Então, daqui a pouco a gente volta. Se for fazer no barbante, no cordão torcido, número 3, como é a confecção de todo o painel, vão usar 5 pedaços de 50 centímetros para fazer cada espaço desses. Mas eu optei por misturar cores, como eu disse, eu quero um painel colorido. Então, eu usei algumas sobras de fios que eu tinha, mais ou menos nas cores rosa, e vou começar a colocação das franjas. Isso aqui é um pouco chatinho pra gente fazer. Gente, voltamos aqui, eu estou terminando esse espaço. Eu comecei só com a mão, mas aqui no finalzinho eu tive que colocar a agulha para fazer o nosso trançadinho, né, e simular o nosso laguinho. E eu tô terminando aqui. Eu já coloquei o restante das outras coisas, das outras franjas, mas eu vou colocar aqui franja junto com vocês também. Só dei uma adiantada no trabalho. O vídeo não fica muito extenso, não fica muito longo. Estou terminando essa parte aqui agora do laguinho, porque esse painel nosso, ele nos remete à natureza, né? Flores, folhas, o matinho, né? Um laguinho. A intenção desse painel é transmitir essa sensação de estar na natureza, de ver a natureza. E esse painel, ele ficou com 50 centímetros de largura e 70 centímetros de comprimento, de altura. É um painel pequeno, considerado pequeno, mas o tempo de trabalho nele é de 12 horas corridas, né? Mas macramê, ele não é uma coisa que você faz pra se estressar. Eu já tô amando, né? Que ele já tá no finalzinho mesmo. E vou mostrar pra vocês o avesso dele, porque o avesso, principalmente de um trabalho como esse, que tem várias cores, a gente precisa cuidar bem do avesso. Sei que a gente não precisa ficar dizendo isso aqui, porque quem faz sabe que tem que ter esse cuidado total com o avesso. O avesso tem que parecer o direito.
E mesmo a gente usando todas essas cores, a gente tem que ter o cuidado de... E vamos continuar na colocação das cores. Nós vamos desenrolar a franjinha. Estamos desenrolando a franjinha. Esse painel tem bastante franja. Eu botei 2 tasséis também para ele ficar mais franjudo, né? Que fica bonito. Esse enrolar essa franja. Vai entender. E aqui tá nosso painelzinho terminado, né? Completamente terminado. Ele ficou bem franjudo. Aqui é o avesso do nosso painel, todo limpinho, todo arrumadinho. E é assim que a gente tem que terminar o nosso artesanato, para ele ficar ainda mais lindo. O avesso deve parecer com direito.